Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio, né, das histórias que a do Imissione tem contado. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, é uma alegria imensa mesmo estar aqui com o Mark Schubert, né? Eu já acompanhava algumas coisas na internet, mas tive o prazer de passar um tempo, né, eu, a Denise, o pessoal, os alunos da Globe Mission, passamos um tempo com ele no ano passado, na nossa escola de candidatos. E o Mark, ele é americano, ele veio para o Brasil, na escola ele falou que se sente um brasileiro também, É, e hoje ele mora na Alemanha. Mark, eu vou deixar você contar um pouco da sua história, né, para o pessoal se situar. Acredito que a maioria te conheça, mas conta um pouco da sua vida para nós. cara, é interessante. Agora, esse negócio de missões é uma coisa. Eu me lembro quando eu era uma criança de 8 anos de idade. Eu sempre sonhei de ser um missionário. Eu nem sabia o que era exatamente. Eu me lembro, a minha avó profetizando: esse vai ser o meu pregador, esse, sabe? E foi uma coisa assim que estava dentro de mim. Agora, é interessante que com uns 18 anos, eu fui para a universidade e eu desviei do Senhor. E eu passei uns 13 anos, sabe, viciado em drogas, fazendo tudo, tal. Mas o Senhor, então, me resgatou. É outra história, tipo, mas é um testemunho maravilhoso daquilo que Deus fez comigo, como Ele milagrosamente me resgatou de meio de injetando drogas, tudo, uma vida de 13 anos nisso. E quase imediatamente, depois eu voltar para o Senhor já colocou de novo: você vai ser missionário. E eu nem sabia como que iria ser, tal. E eu comecei viajando, eu viajei para porque eu estava morando em Orlando, Flórida, estava na igreja do Benihim e tive muitos amigos que eram hispanos, latinos, né? Então eu comecei a viajar com o povo lá, Colômbia, Honduras, esses países e tal e tal. Então, até um dia que eu fui para o Brasil. E a primeira vez eu fui para o Brasil, eu apaixonei. Esse é o meu lugar. E eu fiquei, sabe, umas coisas preparando para me mudar. Mudei e passei uns 15 anos morando no Brasil. E então, tipo, resumindo a história um pouquinho, era 2015, o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, tipo, várias pessoas vindo para mim: você vai, Deus vai te enviar para a Europa, sabe, vai mover avivamento em Europa e você vai ser uma chave para esse avivamento. E eu tô profetizo para sua voz, se não tem nada a ver comigo, sabe? Mas, resumindo a história, eu recebi essa mesma palavra 5 vezes num ano e depois de um tempo Deus começou a falar comigo. Então, no início de 2017, eu mudei para a Alemanha chorando, chorando de tristeza de deixar o Brasil. Mas sabendo, Deus falou comigo, você trabalhou em várias nações do mundo, na América, em países latinos, 15 anos do Brasil, desenvolveu uma rede apostólica, igrejas e tudo. Mas tudo que você fez foi uma preparação para este momento que está vindo e a sua herança vai ser na Europa. Então, eis-me aqui. Estou aqui ainda ralando o peito, trabalhando, sabe, né, entrando nessa nova estação, não tem sido fácil. E, inclusive, a gente estava aqui plantando uma igreja, sabe, começando. Primeiro culto, fizemos um culto bom, veio corona e acabou com tudo, sabe? Então, mas eu posso te dizer, cara, Elias, Deus tem sido tão fiel comigo. E quanto mais eu tenho me dado, tipo, minha atenção nele, olhando para ele, tem
me falado mistérios, revelado coisas, sabe, que eu nunca imaginei que vão ser agora o futuro daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui na Europa. Sim, muito legal, Mark, isso que você disse sobre as orações da sua avó, né? E a gente vê que isso também é bíblico, né? A mãe e a avó de Timóteo. E eu me lembrei Exatamente. aqui da minha avó. Ela tem o costume de perder o sono, e ela falou que toda a vida dela, que é onde ela perde o sono à noite, ela vai orar por missões, né? E, e aí ela volta, né? O sono volta até ela. E aí ela falava que não imaginava, né? Que eu seria um missionário, tem um primo meu que é missionário. Então, assim, a semente que ela lançou em oração foi fértil na própria família, né? Amém. Amém. É exatamente isso, sabe? Coisas que a gente nem entende. Desde criança, uma coisa que estava dentro de mim, não podia nem explicar, mas eu sempre. Era uma coisa dentro de mim. Eu vou ser missionário, nem sabia o que era, o que significava, sabe? É doideira que você tentar falar para as pessoas e, tipo, naquela época, a ideia, ó, eu vou morar numa cabana na África, sabe? De palha, que é um teto de palha, sabe? A gente não sabia, né? Mas, amém. E isso que você disse, né, que teve que mudar para a Alemanha mesmo com o coração ainda no Brasil e saiu da Flórida e veio para o Brasil, e isso é intencionalidade, né? Isso é viver uma vida. Eu falei com a Rita também sobre isso, né? Que é viver uma vida pelo Espírito, né? E como que a gente vive, né, essa vida intencional? Mesmo a gente indo aos cultos, dando os dízimos, ofertas, fazendo as partes das disciplinas espirituais, como a gente vive essa intenção na hora que Deus chama? Cara, eu quero ter cuidado em como eu realmente falar isso. Mas, Elias, se a gente olha, sabe, o sistema da igreja, sabe, esse tempo contemporâneo, esse tempo moderno da igreja ocidental, que a gente faz parte, se a gente vê isso verdadeiramente, o sistema da igreja moderna está quebrada, é um fracassado, sabe? Não produz esse sistema, sabe? É um sistema que produz uma estrutura, que produz, sabe, uma denominação, um sistema de fazer coisas. Mas Jesus nunca falou, ó, edificarei o meu sistema, edificarei, sabe, a minha denominação, edificarei a minha estrutura. Jesus falou, edificarei a minha igreja, sabe? E igreja, primeiro, é pessoas, e segundo, é relacionamentos. Então, eu sinto o que, inclusive, eu olho a tudo isso que aconteceu até com corona e tudo, e igrejas fechando e tudo. Não é todo mundo que percebeu o que estava acontecendo. Mas eu sinto que aqueles que realmente estão buscando o Senhor, clamando por Ele, sabe, eles reconheceram, peraí, a Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então, o que isso significa? Se a igreja fechou, é porque Jesus fechou a sua igreja. E o que sabe? Não é todo mundo, não é toda a igreja, todo líder que reconheceu isso. Mas aqueles que estão buscando a face do Senhor, buscando Ele, a gente reconhece. Jesus fechou a igreja porque Ele queria nos chamar de volta
a essência daquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, sabe? Os fundamentos e alicerces da igreja, que são relacionamentos, que são, primeiro, o relacionamento nós com Jesus, sabe? Então, segundo, relacionamentos baseado num tipo de discipulado que significa cada um de nós. Não é que eu estou tentando discipular e puxar, construir discípulos para mim, mas para criar discípulos para Jesus. O que isso significa? Eu vou cuidar de pessoas ao meu redor, pessoas que talvez eu consiga contribuir na vida deles, pessoas, até algumas pessoas que não conhecem Jesus de jeito nenhum, eu vou ser intencional, orar, Senhor, eu quero fulano e ciclano, neste ano eu quero chamar eles no reino de Deus. E eu vou orar intencionalmente, eu vou investir intencionalmente na vida deles e, sabe, construir isso. É uma coisa baseada em discipulado, que era o início, sabe, do chamado de Deus, daquilo que Jesus falou da sua igreja, e também um chamado de volta à intimidade e relacionamento pessoal com Jesus, baseado em adoração e adoração. Então, a gente tem que olhar assim, se a gente está com um chamado missionário, a gente precisa verificar e ter certeza que nós não estamos apenas dentro de um sistema, mas que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, o jeito que Jesus pregou e que os apóstolos viveram. Sim, essa parte da igreja ser pessoas, depois relacionamentos, Mark, eu me lembro muito bem que o sistema, né, como você diz, usa aquela parte de primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, usa como se Jerusalém fosse a instituição, né, mas às vezes é o nosso vizinho de casa, né, às vezes é o nosso colega de trabalho, né, que a gente não tem sido relevante na vida dessas pessoas, né? Às vezes é uma pessoa que a gente não conhece, mas passa todos os dias pela nossa rua, né? Tem o pessoal da limpeza mesmo, os serviços gerais, tem muita gente vivendo ao nosso redor e talvez nós não estamos enxergando as oportunidades que dado para a gente, né? Cuidar de pessoas. Eu concordo, eu creio que, sabe, a igreja ficou tão complicada, sabe, do sistema, o de jeito e tal, mas o plano de Jesus era tão simples, sabe, que cada um vive em intimidade com ele, sabe, com uma vida sistematicamente pesquisando as escrituras e é regularmente em contato com ele, em adoração e adoração, construindo um relacionamento forte com ele. Então, tem apóstolos e líderes que eles simplesmente vão discipulando as pessoas ao seu redor. Então, esses vão discipulando outros e quando eu falo discípulo, essa palavra ficou tão mistificada, sabe? Hoje em dia, não, mas eu preciso dos meus 12 discípulos e eles precisam submeter para mim. Não é nada disso, é simplesmente reconhecendo discípulos são seguidores de Jesus. E eu tenho acesso a uns desses seguidores de Jesus, e Jesus me deu um nível, sabe, de maturidade espiritual que eu consigo ajudar umas das pessoas ao meu redor de melhor seguir Jesus, de melhor ser discípulos de Jesus. Sabe, é muito distorcido a simplicidade disso. Eu creio, Elias, cada um de nós. Vamos dizer, mas eu não sei, eu ainda sou um crente bebê. Eu não... Cara, existe alguém ao seu redor
que não conhece Jesus ou que está começando a tomar os passos para Jesus, que você tem como ajudar, chamar mais perto, sabe, trazer dentro do reino, conectar com pessoas mais maduras, sabe, dar uma palavra de encorajamento. É muito simples. É muito simples o evangelho e toda essa estrutura às vezes é desnecessária. Às vezes toda essa estrutura matou a simplicidade e o poder. Por isso que a igreja moderna não está conseguindo criar uma geração de seguidores de Jesus que tenha o mesmo nível de compromisso, de devoção e de poder que os discípulos no livro de Atos tinham. Sim, e aí a gente apela para aquilo que, não, o que aconteceu com os 12 foi só para os 12, e a gente vê na história que não foi bem assim, né? Existem vários e vários heróis da fé, né? É como você disse, né? Por mais, talvez, que você ainda não atingiu uma maturidade X, existe alguém que não tem nem a maturidade ainda e precisa de ser acompanhado, né? E Exatamente. isso é a simplicidade. Então, uma dica que já fica para o pessoal é que quer cuidar de mais pessoas, atinja um nível de maturidade maior, né? Procure em Jesus essa maturidade. Esse é o padrão da igreja, sabe? Ficou esse negócio de tem um pastor, dois pastores e eles cuidam de 300 pessoas e nunca deu certo. Sabe, nunca foi discipulado, esse plano de discipular foi assim. Cada um, sabe, os apóstolos e líderes, eles estão se derramando na vida de alguém que está mais maduro, que alguém que está num nível lá. Então, essas pessoas, sabe, estão derramando nas pessoas com quem eles têm contato e vai assim espalhando, né? Cada um pode ser eficaz em cuidar de um pequeno grupo de pessoas, mas se você tem um ou dois pastores cuidando de 200, 300 pessoas, sabe, ninguém está bem cuidado. E é isso que a igreja moderna tem, sabe, evoluído nessa direção. Então, as pessoas, até com boas intenções, que têm reconhecido isso, sabe? Então, vamos fazer discipulado. Então, ok, você com ele, você com ele. Você, sabe, ao invés de só deixar uma coisa natural desenvolver, pessoas de super boas intenções, mas tentando fazer a obra do Espírito Santo, que é conectar pessoas. Eu acho que é tão simples e tão natural como Deus tem planejado para a igreja funcionar. Sim, e isso vem de encontro, né, Mark, que houve essa parada, tem esse gap de tempo que algumas igrejas estão fechadas, né, ou estão funcionando de uma forma mais restrita, né, e eu fico pensando assim, como que a gente vai, quais desafios a gente vai encontrar, né, no mundo missionário, né, no mundo em geral, no pós-pandemia, né, como que a gente deve se preparar agora e quais tipos de desafios você enxerga que Deus tem falado com você que a gente vai se deparar? Primeiro, é nítido para mim que Deus está usando esse tempo de pandemia para pessoas que estão que estão no processo, sabe, de reinventar a igreja e voltar para esses princípios originais da igreja primitiva, da igreja que Jesus deixou. Então, quando a gente olha, primeiro, a gente fala de pós-pandemia, mas quando que vai ser pós-pandemia? Você está entendendo o que eu quero dizer? Na verdade, agora, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas, sabe, a impressão que nós temos aqui, por exemplo, aqui na Alemanha,
ok, foi liberado fazer culto. Mas, basicamente, se você quer fazer culto e quer cantar, então tem que ter uma distância de 4 metros entre as pessoas. Agora, quem tem espaço para 4 metros, ou você pode fazer isso, ou não cantar. Essas são as escolhas. Então, o que está acontecendo aqui? As igrejas, mesmo que foi, entre aspas, liberado para fazer culto, pessoas que não estão fazendo culto, que é melhor assistir, sabe, online, do que fazer um culto que você não pode nem tocar nas pessoas, 4 metros dentro das pessoas, não pode cantar, sabe? Então, dentro dessas condições, sabe, ainda estamos vivendo a pandemia aqui e as previsões são de muitos cientistas falando que tipo de uma segunda onda que vai vir e tal. Como eu estou falando, ninguém sabe essas coisas, mas a impressão que eu tenho, e eu estava até falando com meu pai espiritual ontem, sabe, o Dando, que a gente estava conversando, e ele falou comigo a mesma, ele falou, Marco, isso não é apenas, sabe, um evento que aconteceu agora alguns meses, uma coisa assim, uma pandemia, então, bom, tudo volta ao normal. Não, o que aconteceu agora é que o mundo inteiro virou, fez uma curva para entrar numa nova direção. E isso tem sido acompanhado por vários nos últimos anos, o terrorismo e agora os manifestantes e tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, guerras, rumores de guerra, sabe, coisas assim, que a impressão é, se a gente pensa que agora é só alguns meses em tablão, acabou, pós-pandemia, está tudo de volta do jeito que está, provavelmente a gente vai ser muito desapontado, porque a impressão que eu tenho é que o mundo, o jeito que nós conhecemos, sabe, um ano atrás, nunca mais vai existir. Porque esse momento é uma preparação de Deus por aquilo que vem, sabe? As dores de parto, sabe? As preparações, tempos difíceis, tempo de tribulação ou perseguição, ou sei lá, sabe? Dependendo de nosso entendimento de escatologia, a Bíblia é muito claro que estão chegando tempos mais difíceis em nossa frente, porque Deus está usando essas coisas para puxar as pessoas de volta para o centro, sabe, do plano dele. Então, eu creio, e o Dan até falou, sabe, uma coisa, ele falou, Mark, esse Covid-19 que estamos vivendo agora, sabe, é uma brincadeirinha comparado às coisas que estão ainda por vir. É só uma brincadeirinha, sabe? Tempos mais difíceis estão por chegar. Então, a igreja tem muitos que falam, não, não vai ser tribulação, não vai ser difícil e tal, e tal, e tal. Mas aqueles que estão buscando verdadeiramente, sabe, a palavra de Deus e pesquisando, sabe, o mundo ao nosso redor já fez uma curva, está começando a lançar numa nova direção. E se quando a gente fala de pós-pandemia, a gente nem imagina como esse mundo vai ser pós-pandemia, sabe? Então, nós, o que a gente faz? Temos que manter nossos olhos em Jesus, manter nossos olhos em Jesus, ficar clamando, sabe? Ficar dependendo dele, não se submeter a uma estrutura de homem, não se submeter a, sabe, o jeito que foi feito, mas aprender, depender diariamente no Espírito Santo, escutar a voz dele todos os dias, por toda decisão, porque Elias, eu estou com essa impressão que a direção que nós estamos entrando agora, nunca ninguém experimentou, nunca ninguém viveu aquilo que nós vamos estar vivendo agora. Marco, glória a Deus por isso, porque eu tenho
ouvido de alguns irmãos, no começo disso, eu cheguei a comentar com a Denise também, falar, olha, eu acho que a gente vai entrar em um tempo que é uma coisa que ninguém viveu, né? Eu usei o exemplo dos nossos avós. Olha, minha avó tem 80 anos e não viveu nada parecido com isso. Então, assim, nós vamos entrar em um tempo que Deus trouxe a gente, eu creio, né? Na minha visão, Deus trouxe a gente para o crescimento mesmo, a preparação para os próximos 30, 40, 50 anos, vai ser uma coisa que a gente não conhece, né? Esse tempo tem mostrado algumas forças, né? Assim, alguns países têm se destacado em algumas coisas. Já, olha, você não pode, com um país com o outro, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E a gente sabe, né, que o fim dos tempos tá bem descrito, né, na Bíblia o que vai acontecer, né? Então, é muito bom saber que Deus tem soprado no ouvido daqueles que estão atentos, né, para se preparar para esse novo tempo, né, que vem, que a gente não sabe nem o que é esse novo tempo. Eu tenho a impressão muito claro dentro de mim. Estão chegando dias difíceis no planeta Terra, mas por aqueles filhos de Deus que estão conectando com eles, vão simultaneamente vão ser tempos de grande colheita, de grande mover, de grande força. E eu sinto que parte daquilo que Jesus quer fazer, eu vejo aqui, por exemplo, na Europa, na América, talvez no Brasil também, ao redor, mas preparar a igreja, sabe, que a gente não deve, vamos dizer, hoje é um pequeno gole de como iria ser se, sabe, se veio um mover contra o cristianismo, foi ilegal. É um pequeno goste, sabe, de como iria ser para puxar uma igreja subterrânea, para como sobreviver espiritualmente se a gente não tem todas as conveniências, sabe? Deus está no controle e nós que estamos buscando Ele, nós não temos que preocupar. Ele está no controle e Ele está cuidando da gente. Mas o mundo em si, Elias, eu creio que está entrando em tempos, em dias difíceis na frente. E Mark, a gente sabe, né, que a Europa ela dita a cultura do mundo, né? Ela tem esse poder de persuadir o mundo a segui-la, né? E você estando aí, né, conversando com outras pessoas também, e esse tempo, né, de preparação que a gente está tendo, como que você acha que a gente pode fazer, né? A gente pode se preparar para ser relevante, né, em missões na Europa, porque a gente sabe que existem os europeus, né, que em muitos países se diz uma vida pós-cristã, né, e a gente também tem os refugiados que moram que estão migrando para a Europa. Né? Então, eles também precisam dessa atenção, e é uma oportunidade, que nos países deles, talvez, muito fechados para o evangelho, é uma oportunidade para a gente poder falar de Jesus para eles. Então, como ser relevante, né? Cara, a primeira coisa que, para mim, destaca, depois de 3 anos e meio aqui, é que o sistema de igreja já estabelecido na Europa, sabe? Eu creio que não é a chave para o mover de Deus, o avivamento de Deus que está vindo. Porque aqueles que estão, sabe, existe uma ordem de cristianismo que existe na Europa. Denominações, sabe? Uma coisa aqui que já existe por centenas de anos. E esse ordem, sabe, de cristianismo, agora, sabe, existe pessoas boas em todo lugar, existe
uma remanescente fiel de Deus em todo lugar, mas eu estou falando em geral. Esse sistema é um sistema que eles já têm estabelecido, eles têm um jeito de controlar, eles têm um jeito de já entrar o dinheiro, de se cuidar, sabe? E eles estão muito resistentes de uma coisa nova. Em geral, eu quero dizer, tem pessoas boas, tem igrejas boas, tal, mas eu estou falando em geral, o que eu tenho visto na Europa. Eu sinto que Deus está querendo, da mesma forma, por 500 anos, através da vida de Martim Lutero, ele entrou, bom, foi uma reforma, uma revolução da igreja, sabe? Eu sinto que é exatamente isso que Deus deseja fazer hoje na Europa. E eu sinto que se a gente tem essa ideia de só conectar aqui, sabe? Ser amiguinho das igrejas aqui, gente, você nunca vai fazer nada. Você vai só entrar naquele sistema que eles têm e continuar fazendo o que eles estão fazendo. O que é? Eles estão perdendo uma geração. Toda geração que passa, sabe, a igreja, a porcentagem de cristianismo fica menor e menor e menor, a igreja está ficando cada vez mais velho. Você vai nessas igrejas tradicionais aqui, é só velho, não tem ninguém. Tipo, eu recebi uma carta esses dias, sabe, de uma igreja aqui que tem, eu acho, 800 membros, uma igreja tradicional daqui, e teve uma lista de aniversários, sabe? Tipo, falou a idade de todo mundo. Umas 200 pessoas fazendo aniversário. A pessoa mais nova na lista era 75 anos. Sabe? É só velho. Não tem conseguido alcançar uma nova geração. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é para a gente pensar que a gente vai ser só amiguinho das igrejas aqui, fazer uma coisa aqui e tal. Então, se você sempre faz o que você sempre fez, você sempre terá o que você já tem. Se sempre fazemos o que eles já estão fazendo, vamos continuar só tendo menos e menos e menos cristão e mais velho pessoas e nada de jovens. Primeiro, essa é a minha observação aqui. Então, eu fiquei aqui perguntando, mas Jesus, e agora? Porque eu estive aqui com uma ilusão no início, que eu iria só, desse que eu falei, eu estou vindo aqui, eu sou homem de Deus, eu vou ser amiguinho das igrejas aqui, ajudar eles, mas eles não querem mudar. Eles, sabe, eles estão num padrão assim, cristianismo em declínio, tipo, a idade das pessoas ficando cada vez mais velho, totalmente perdendo a geração de jovens. E se eu faço uma parceria com essas pessoas, eu vou continuar só fazendo isso. Se eu quero fazer uma coisa, alcançar jovens, fazer uma igreja que está crescendo, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então, eu fui buscando o Senhor, mas, Senhor, como? Porque eu vim aqui, eu não conheci nenhum ser humano, não conheci ninguém. Eu vim aqui só porque Deus me mandou, eu procurei um lugar, procurei uma escola de idiomas e vim sozinho. Agora, eu estou fazendo isso por muitos anos. Eu tenho um certo, sabe, nível de experiência nisso, mas eu comecei a clamar, Jesus, eu não faço ideia o que fazer. Jesus falou comigo, Mark, primeiro, investe em relacionamentos pessoais. Então, foi uma coisa assim, tipo, meus amigos Jeremiah e Courtney Bowser, que estão aqui na França, a mesma coisa, sabe, eles estão aqui, o que tem? Tem uma mulher na caixa do supermercado, que, tipo, ela estava um dia querendo fazer uma coisa, entender uma coisa, orar, bom,
um relacionamento estabelecido, alguém que é o dono de uma empresa, sabe, algum refugiado que está aqui precisando de uma ajuda, sabe, desenvolvendo, identificando relacionamentos que nós temos acesso e investir em relacionamentos pessoais. Depois de um tempo, quando já tem relacionamentos sólidos, talvez 10 ou 12 pessoas que você está meio conectado, então Deus começou a falar comigo. Agora, Marco, começa a investir em pequenos grupos, com cada uma das pessoas, com sua esfera de influência, sua esfera de amizade, começa a investir em pequenos grupos. Investir aqui, investir aqui, investir aqui. E eu creio que isso é o caminho, primeiro, investindo em relacionamentos individuais. Segundo, através desses relacionamentos individuais, deixar esse crescer para estar investido em vários pequenos grupos e, eventualmente, vai nascer uma coisa suficiente grande de ser uma grande família de uma igreja, ou uma, sabe, não é igreja da forma que um prédio com um cruz em cima, sabe, mas uma igreja que é um povo de Deus que tem relacionamento familiar. Eu creio que isso é o caminho. Eu não consigo dizer, não posso te dizer que eu tenho todo o entendimento, mas o que eu sinto de Deus é esse o caminho. Não vai adiantar nada só tentar ser amiguinho de uma coisa que está morrendo, né? Então, onde você tem acesso, onde que temos acesso no início, cara, é em relacionamentos pessoais, desenvolvendo amizades individuais, investir nisso e deixar esses crescer em grupos e vamos ver para onde vai. Muito bom. Eu cheguei a ver um vídeo uma vez de um missionário na Espanha, né? E ele, por incrível que pareça, Marco, falou praticamente a mesma coisa que você, entendeu? Ele se mudou para lá e aí o que que ele fazia? Fez amizade com o cara da lanchonete, que ele tomava café da manhã, porque ele ficou 6 meses tomando café na mesma lanchonete, entendeu? Aí depois esse apresentou um outro amigo, e aí eles criaram essa rede, né? E é o que você disse, não tem como fazer uma coisa diferente, né? Não tem como mudar fazendo a mesma coisa. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Saindo do Brasil, porque a gente já tem esse tipo aí, vamos fazer uma conferência e chamar isso, sabe? Mas quando você está num novo lugar que não tem nada de nada de nada, sabe? Você tem que começar com passos de bebê. Você tem que engatinhar antes que você pode começar a andar e depois correr e depois voar. É uma série, sabe, de passos. Sim. Mas você falasse um pouco da Revival, né, Church, que é a igreja que você plantou aí. Eu vou deixar os links, né, tanto da igreja quanto os do Mark, para vocês conhecerem mais do trabalho. Eu queria saber um pouco mais como que foi a plantação, né, como que Deus foi colocando essas pessoas, para o pessoal entender, né, talvez como que é uma plantação de igreja aí. Cara, tipo, porque, na verdade, é exatamente o que eu estava descrevendo, exatamente o que eu estou vivendo agora. Tipo, em termos de dizer, plantou uma igreja, sabe? Na forma tradicional, ninguém iria dizer, eu tenho plantado igreja, porque, sabe, eu não tenho prédio, sabe? Eu não tenho uma coisa assim. Mas o que a gente, tipo, eu investi em relacionamentos pessoais. Agora nós estamos no processo de começar, porque hoje, como eu falei, a gente iria começar um culto no motel todo domingo. Fizemos um culto, bom, deu corona, fechou tudo. Então, e agora? E agora, Jesus? Eu sei que você não está surpreendido, mas eu estou. Então, ele falou isso comigo, Marco. Relacionamentos pessoais. Eu tenho procurado identificar quem está meio conectado comigo de alguma forma ou outra, ligar, falar,
desenvolver. Agora nós estamos nesse segundo passo, porque a gente começou a fazer aquele culto online. Todo domingo, culto online. Desse culto online, sabe, as pessoas que estão participando estão distribuídos sobre 10 cidades ao nosso redor aqui. Nesse estado de Nordrhein-Westfalen, sabe, a cidade mais longe, 1h30. Então, tipo, tem uns 1 hora, uns 45 minutos e tal, mas estão tudo nesse lugar. Então, hoje, eu estou fazendo isso. Estamos começando a fazer uma célula do ministério que é toda semana numa cidade diferente. O próximo plano é identificar onde realmente os famintos estão, para talvez já desenvolver umas 4 células, vamos dizer, que reúnem toda semana. Nessa região, vai cuidar de 4 cidades, essa região cuidar de 3 cidades e tal. E começar a colocar as pessoas mais maduras que já estão conectados, eles vão, sabe, liderar essa célula. A gente pode dar uma apostila de uma coisa da semana que todo mundo vai estudando as mesmas coisas. E eu iria para cada célula uma vez por mês. Também uma vez por mês fazendo um culto de domingo num salão de hotel, que iria ser um salão grande. A gente faz um culto de avivamento. Eu vou usar aquele, sabe, escudo de rosto, né, transparente para poder viajar e chamar quem precisa de um toque de Deus, chama lá, a gente vai lá com esse negócio, impor mão sobre alguém, sabe, então vamos o álcool, impor mão sobre a próxima, álcool, sabe, fazer o que tem que fazer para viver. Uma vez por mês a gente faz isso. Então, o resto das semanas do mês continua fazendo, sabe, os cultos online. E, sabe, vamos ver onde isso vai. Muito legal, Mark. Eu já te falei isso, né, na escola, falei com o André também, sobre essa ida na Alemanha, né, essa visita, e, cara, cada vez que a gente conversa com os meninos da Globo, né, a gente já fica empolgado, querendo ir lá conhecer, passar um tempo, né, receber um pouco do que Deus tem falado com vocês, e essa parte, né, a gente vai caminhar para o final agora, eu queria deixar para que você falasse, sabe, para aquelas pessoas que já ouviram esse chamado, né, para aquelas que sabem que o chamado delas, né, o trabalho delas no reino é na própria cidade, né, o que você pode deixar de dica, de conselhos para essas pessoas, para elas crescerem em maturidade? Cara, primeira coisa que eu vou dizer, é muito fácil, sabe, ter uma coisa na emoção em missões. Eu quero ser missionário na França, eu quero ser missionário aqui, sabe? Então, a gente ser levado pelas emoções, ao invés de ser levado pela fé. Mas o que vai acontecer? Quando você entra em missões, vai chegar o dia, e eu posso te dizer, eu não preciso ser profeta de dizer para você, meus amigos, vai chegar o dia que você vai ter, o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? O que eu estou fazendo nesse lugar? Nada está dando certo, está tudo difícil, está tudo, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Naquele momento, a única coisa que vai te manter é fé. A única coisa que vai mover a sua montanha é a fé. Mas, queridos, a fé vem por ouvir a palavra. Então, não toma nenhum passo até que você tenha ouvido nitidamente uma palavra direto de Deus, e essa palavra foi confirmada da boca de 2 ou 3 testemunhos, porque
só por ouvir a palavra que você vai ter fé, é só por fé que você vai conseguir mover a montanha. Quando você chega no seu campo missionário, você vai ter momentos que você, meu Deus do céu, tá tudo dando errado, nada tá dando certo. O que eu estou fazendo aqui? Mas se você tiver aquela fé que vem da palavra, e a palavra confirmada de 2 ou 3 testemunhos, sabe, posto e forte no seu coração, você vai conseguir sobreviver. Segunda coisa, não procura nenhuma estratégia, sabe? Deixa Jesus te mostrar a estratégia que você vai. Porque você vai sair do país, do Brasil, com uma mentalidade brasileira, um pensamento, você vai chegar no outro país que está tudo diferente. E você precisa chegar num lugar, ficar quieto, pelo menos 1 ano. Eu fiquei quieto por 2 anos. Ficar quieto, só observando, aprendendo. Se você quer realmente ser eficaz, não procura tomar passos até que você fica, sabe, firme naquilo que Deus está fazendo. Então, deixa ele te mostrar, passo por passo, os pequenos passos. E não fique com, sabe, com pressa. Soltamos os passos no momento de Deus. E assim vai dar certo. O problema é muitos ficam, não, está demorando muito. Cadê? Onde há H? E criam um Ismael. Criam um ministério Ismael, mas o problema é quando Ismael nasce, você tem que criá-lo. Quando o Ismael nasce, você vai passar anos criando Ismael. Então, espera no tempo do Senhor. Espera no seu Isaac. Espera na promessa do Senhor. Amém. Amém. É muito, muito bom te ouvir, Mark. E, pessoal, não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram. Sigam o Mark também no Instagram, no Facebook, é o Revival. A gente vai deixar os links. Mark, eu queria agradecer muito a Deus pela sua vida, né? E hoje eu quero terminar de uma forma diferente, né? Geralmente a gente se despede aqui, mas hoje eu queria que você orasse pelas pessoas que vão ouvir, né? Vão ver esse vídeo, vão ouvir esse podcast, para que elas pudessem receber uma oração sua. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, nós sabemos que nada é por acaso no reino de Deus. Então, aqueles que estão hoje assistindo este vídeo nem sabem onde eles pousaram aqui para ouvir, mas uma coisa está queimando no coração. Uma coisa está queimando no coração. Senhor, eu peço em nome de Jesus a liberação da sabedoria de Deus para aqueles que vão andar e vão transformar nações. Eu libero, Senhor, à medida que eu coloco minhas mãos sobre esse computador como um ponto de contato, eu libero uma unção de Deus que destrói jugos do inimigo, uma unção missionária que abre portas que ninguém pode fechar. E eu declaro em nome de Jesus que aqueles que têm um chamado de Deus vão conseguir ir até o final e receber o prêmio do alto chamado em Cristo Jesus e a herança das nações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço, Mark, abraço, pessoal, e até a próxima, hein? Abraço. Tchau, tchau.